estamos diante de um texto sagrado, onde a palavra de Deus, palavra essa viva e eficaz para os nossos corações. Para nós entendermos o texto e o contexto, vamos entender quem era Eli de fato. A Bíblia diz que Eli era um homem, um sacerdote, era um homem que servia ao Senhor dentro da casa do Senhor. Haja vista que o texto vai nos dizer que veio a palavra a Samuel, ou seja, houve ali uma guerra, e ali o povo de Israel foi para a peleja para lutar contra os filisteus. Mas antes de tudo, para nós entendermos o texto, a Bíblia vai dizer que Eli, como um homem responsável, um sacerdote, um homem que tomava de conta da casa do Senhor, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéas. E a Bíblia diz que aqueles homens estavam desagradando ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que a notícia era notória. O povo estava entristecido pelo fato daqueles homens também ser 2 sacerdotes que estavam deitando com as mulheres do templo. É bem verdade que o pecado cheira mal às narinas do Senhor. E Deus agora, Ele está irado com Eli, porque na verdade ele servia ao Senhor no templo. E a casa de Deus é o templo, é a morada do Espírito Santo, é o lugar sagrado. E não tinha que haver pecado. E estava acontecendo que eles, quando ofereciam o sacrifício, eles vinham e pegavam ali da panela as comidas que era oferecida como sacrifício. Ou seja, havia uma desordem dentro da casa do Senhor. E eles, como eram homens sacerdotes, os filhos de Eli, eles deitavam com as mulheres, e o pecado cheirava mal. A Bíblia diz no capítulo 4 e no versículo 5 em diante, sucedeu que eles foram para a peleja, e ali a Bíblia vai nos dizer que tudo está no controle de Deus. Deus havia falado já para Eli que ele iria castigar a sua descendência, a sua casa, por causa do pecado. Nós sabemos bem que o pecado ele tem se alastrado nesses últimos dias. O pecado destrói, e é o que tem acontecido na casa de Eli. O pecado destruiu toda a sua família. A Bíblia diz que Deus agora levanta um homem de Deus, um profeta, para repreender a casa de Eli. A Bíblia diz que ele ficou ali pasmado, porque na verdade ele sabia que os seus filhos estavam em pecado, porque agora Eli se levanta e vai repreender os seus filhos. Mas a Bíblia diz que o Senhor viu que Eli estava encobrindo o pecado dos seus filhos. Ou seja, ele estava passando a mão no pecado dos seus filhos. Mas havia ali uma ordenança. Deus havia dito que ele ia castigar toda a sua casa, que ele iria matar todos os seus filhos, e no mesmo dia que um morresse, o outro também ia morrer no mesmo dia. É interessante que agora, quando eles vão para a peleja, os filisteus ganham a vitória, ou seja, eles saem vitoriosos. E a Bíblia diz que agora eles tomam a arca da aliança, que representava a presença de Deus. A arca da aliança era algo sobrenatural, algo muito importante para o povo israelita. E os filisteus tomaram a arca da aliança. E agora a Bíblia vai dizer que a notícia ela é notória, o povo fica sabendo. Mas eles queriam tanto saber o que havia acontecido, porque na verdade até o momento eles não estavam sabendo que os filisteus haviam tomado a arca. E agora a Bíblia vai nos dizer no capítulo 4, versículo 12, que chega uma notícia. O homem chega dando a notícia
ao sacerdote Eli. E Eli está sentado numa cadeira, e quando ele ouve falar que os seus filhos haviam morrido e que a arca do Senhor havia sido tomada, a Bíblia diz que ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre. Sabe o que é isso, querido? São a sequela do pecado. Eu já vi gente dizer que pecado é pecado, não tem nada a ver, isso aí é besteira, isso aí é um pecadinho. Escute, pecado é pecado, e o salário do pecado é a morte. Ninguém escapa. Pecado é pecado, e foi o que aconteceu. O homem de Deus, um sacerdote, mas por causa que estava encumprindo o pecado dos filhos, ou seja, passando a mão em cima, Deus havia castigado, Deus havia dito que iria morrer. Ei, entenda uma coisa, quando Deus fala, está falando. Entenda uma coisa, o pecado é que separa o homem da pessoa bendita de Deus. Eu estou trazendo hoje aqui uma mensagem sobre família, e eu vejo que a família de Eli, ela foi destruída por causa do pecado. Oh Deus! Pecado se alastrou. Espírito A arca foi tomada pelos filisteus, ou seja, a presença de Deus foi tomada. É interessante que quando a nora, a mulher de Finéias, ouve falar que a arca havia sido tomada dos filisteus, a Bíblia diz que ela estava para dar à luz, e ali ela deu à luz um menino, e ela colocou o nome do menino de Icabote, quer dizer, foi-se a presença de Deus, porque ela sabia que a arca era algo importante. A arca simbolizava a presença de Deus. Ei, perda tudo, mas não perda a presença do Senhor. Pode alguém te julgar, pode alguém te condenar, pode alguém dizer que você não vale nada, mas não perda a presença de Deus. Oh glória, aleluia! Quantos têm perdido a presença de Deus por algo tão superficial, algo tão pequeno? Ei, entenda uma coisa: quem te chamou, Ele te capacita, e quem te escolheu foi Deus. E se Ele te escolheu, a presença de Deus habita em você. Você não foi levantado por acaso, você não é um acaso da vida, você é escolhido de Deus. Aleluia! Deus te escolheu. Muitas das vezes a gente fica questionando, mas fulano às vezes comenta, fala de mim porque eu sou assim, sou assado. Ei, querido, ninguém é perfeito. No livro de Romanos capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo, o apóstolo gentil, vai dizer: todos pecaram e destituídos somos da glória de Deus. Todos. Davi mesmo disse, ele foi concebido em pecado. Oh glória a Deus! A arca havia sido tomada, os filisteus ganharam a batalha. Aí os outros dizem: mas aí como é que pode? Era o povo de Deus ali, Israel, e por que eles perderam a batalha? Entenda uma coisa: Deus está no controle de tudo. E se Deus permitir, Pai, que o homem de Deus, a mulher de Deus venha se aproximar dele, Ele vai permitir, porque Ele é Deus. Se Ele quiser, Ele aperta o parafuso. Se Ele quiser, Ele tira A, B, C, para você e eu saber que Ele é Deus e que Ele controla a minha e a tua vida. Oh glória! Aí tem gente que ainda diz assim: não, mas o diabo, tudo é o diabo. Ei, nem tudo é o diabo, é o próprio Deus trabalhando na minha e na tua vida, para que eu venha entender que Ele é maior e que eu sou menor, que Ele é o primeiro e que eu sou o último, para que Ele venha entender. Ele mesmo diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Tem gente que quer ser servido e não quer servir, esqueceu que quem é o maior é Ele, e quando Ele é o maior, Ele se responsabiliza, Ele está no controle, Ele habita dentro de você. E que é isso? É a presença de Deus que é notória, e ela é manifesta na tua vida, quer o homem quer ou não, mas Ele te escolheu,
desse jeito que Deus faz. O homem não compreende, ainda tem gente que quer explicar. Deus, ninguém explica. A Deus ninguém sabe o que Deus quer, porque Ele projeta algo para mim e para você. Nós não sabemos, mas o projeto de Deus, quando Ele fala, está falando. Talvez alguém disse para você assim: você é assado, você não é isso, você não é aquilo, você não sabe louvar, não sabe pregar. Ei, escute uma coisa: não importa quem queira falar de você, quem anda se levantando contra você, o importante é que a presença de Deus ela viva na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Deus havia permitido, escute, havia um castigo sobre a casa de Eli, que os seus filhos iriam morrer no mesmo dia, os seus 2 filhos, e que ele também iria morrer por causa que ele estava passando a mão no pecado dos filhos. Deus agora diz que iria levantar um profeta. Quando nós vamos falar do profeta Samuel, vamos entender que Samuel não era somente um profeta, Samuel era um sacerdote. E ele era um profeta. E o que é isso, irmão? O que é o profeta? O profeta é o atalaia de Deus, ou seja, o porta-voz de Deus. O profeta no hebraico é um nabi, que é aquele que traz a notícia boa ou ruim. Hoje é difícil de nós ver profeta. Nós vemos profeta, mas profetas são poucos, porque o profeta que é profeta, ele não fala aquilo que ele quer, mas ele fala aquilo que vem de Deus. Ele traz a boa mensagem ou a mensagem má. Por que é isso, irmão? Porque é uma mensagem de conserto, de edificação. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 10 e verso 17, Paulo vai dizer que o crer, ou seja, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando eu leio o texto, eu vou entender que eu creio na palavra. Quando eu ouvo a palavra e quando eu pratico essa palavra, porque ouvinte tem muitos, mas aqueles que creem são poucos. E quais são aqueles que creem? É aqueles que praticam a palavra, ou seja, ele ouve a palavra e bota a palavra em prática. É por isso que torna-se dentro dele um rio de águas vivas, torna edificação, porque a palavra de Deus ela transmite vida. Oh, glória! Essa que é a palavra de Deus. Aleluia!